felicidade, com alegria, mamães, papais, vovós, titias, todo mundo aí que faz parte, que segue o Titio Fabiano aí nesse Instagram maravilhoso aqui. Quem estiver aí, fala pra mim a idade do bebê de vocês, fala pra mim se é gestante, se é mamãe de bebê, se é papai. Fala pra mim se participou da Semana do Bebê na semana passada, que foi uma semana fantástica, um evento gratuito que eu fiz. Fala pra mim também se já tá sabendo da abertura de vagas aí para o projeto A Vida do Bebê da Gestação aos 2 anos. Quem quiser saber mais sobre esse projeto, é colocar eu quero nos comentários. Lembrando que, diferentemente do projeto gratuito da semana passada, esse projeto ele não é gratuito, ele é um investimento. Eu entrevistei várias mamães de manhã, vovós, né, que participam do projeto e falaram para vocês aí: estou de Portugal, bebê de 2 meses. Oi, Isa. Hoje eu vou entrevistar uma mamãe aqui que mora fora do Brasil. Deixa eu colocar aqui, ó, para participar desse projeto. Fantástico. Digite eu quero nos comentários. Quem quiser participar, saber mais também, eu quero. Ixi, minha visão tá ruim aqui, ó. Eu quero, agora sim. Nos comentários. Beleza, ó. Tem mamãe que mora fora aí, ó. Tem muita mamãe, ó. Inglaterra. Deixa eu abrir aqui no computador. Que aí eu consigo ver melhor. A letra fica maior, né? Depois dos 47 anos, a visão da pessoa para a letrinha miúda fica meio complicada, né? Então, coloca aqui. Isso aí, ó. Tem mamãe aqui que colocou que mora na Inglaterra, que bacana. Tele Pérez. Teve uma mamãe que colocou que mora em Portugal. Estou em Portugal. A Mona Lisa. Oi, Mona Lisa. Acho que a Mona Lisa eu já conversei com você alguma vez. Mona Lisa não tá, esse nome é estranho. Esse nome não me é estranho. A Maiara colocou os Estados Unidos. Bacana. E isso aí. Morando no Brasil, morando fora do Brasil, as dificuldades são grandes, né? Ser mamãe não é fácil. Mas quando não tem rede de apoio, não tem com quem contar, a insegurança é maior, né? Muitas vezes a mãe tem com quem contar, tem rede de apoio igual uma que eu entrevistei hoje, a vovó, e às vezes essa insegurança bate também. Mas você estando em outro local, é mais difícil, né? É mais desafiador, mas sempre é possível, buscando pelas informações, buscando por informações de qualidade, né? E você conseguindo implementar rotina no dia a dia. E sempre é possível, rotina de sono, alimentação, desenvolvimento, com as atitudes certas. E eu vou chamar uma mamãe aqui muito especial que conseguiu implementar algumas rotinas na vida do bebê. Deixa eu ver se ela já está aqui. Lu Muniz, deixa eu ver aqui, Lu Muniz. Deixa eu ver aqui se você já está aqui ao vivo. Lu Muniz. Deixa eu publicar aqui primeiro essa Araguari ou Sheila? Ah, que bacana. Deixa eu... Tem mineiros aqui também. Fixar esse comentário aqui, ó. Então coloca eu quero, quem quiser saber mais sobre o projeto. Projeto no qual a Lu Muniz, que eu vou conversar agora, faz parte. Deixa eu convidar aqui Lu Muniz, personal shopper. Eu quero saber o que personal shopper faz. Lu Muniz, você tá por aí? Aceita aí meu convite, Lu Muniz. Só você aceitar. Boa tarde, Olá, Lu Muniz. boa tarde, tudo bom? Tudo bem? E você, tá bem? Tudo jóia. Consegui o nap de novo, coloquei ele para dormir no segundo intervalo, deu tempo de fazer a live. Ai, que bom, que bom. Eu tava Quase que ele entra junto. ele entrar aí também, bacana. Você tá em outro fuso horário, né, Lu? Me fala, se apresenta aí, vou deixar você se apresentar. Fala seu nome, o nome do seu bebê, onde você mora, da onde você é.
para as pessoas te conhecerem melhor aí. Vamos lá, então. Obrigado. Imagina, eu que agradeço muito, 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 muito. Eu moro no Texas, 10 anos morando aqui nos Estados Unidos. Eu morava em Massachusetts, que é a costa leste, e nos mudamos aqui para o Texas. Então, hoje a gente está com 2 horas de fuso, porque aqui é horário de verão, mas eram 3 horas de diferença. Então, eu tinha muita dificuldade de entrar nas mentorias, né? Mas com a possibilidade de mandar as perguntas e o formulário, isso facilitava a minha vida. Então, quando eu não conseguia entrar, é, na live, ao vivo, eu consegui assistir depois. E falando um pouquinho de mim, eu sou a Lu Muniz, eu estou morando aqui há 10 anos, como eu falei, não tenho rede de apoio, eu e meu marido para fazer tudo, trabalhar, cuidar do Zion, cuidar da casa. E eu tive 3 abortos antes do Zion. Então, o Zion é um bebê arco-íris milagre mesmo. O médico falou pra gente que não tinha chances, que não ia acontecer, que tinha que ir para fertilização. E aí, quando faltava um mês pra gente viajar pro Brasil para poder fazer, porque aí é infinitamente mais barato, né? Meu marido falou: vamos orar um pouco mais, quem sabe Deus não abençoa a gente de forma natural. E aí a gente já estava em todo um processo de usar coisas naturais, tirar plástico da nossa vida, industrializado, todas essas coisas que a gente sabe que é importante para a gestação, né? E aí Deus agraciou a gente de novo, mas aí eu tive outro aborto, depois tive outro aborto em janeiro do ano passado. E aí eu já estava assim, falei: Deus, se você fizer, você é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. E eu abri mão, larguei. E aí, quando foi um mês, uma semana depois do meu aniversário, ano passado, ou seja, março do ano passado, uma hora dessa, eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida, né? E hoje eu tô aqui com o Zion vai fazer 5 meses essa semana. Então, assim, é maravilhoso. Apesar de todos os desafios da maternidade, né? É uma bênção ter ele aqui hoje e tá vivendo tudo isso e vocês fazendo parte dessa história linda. Olha que bacana, é emocionante ouvir. Hoje tá cheio de história emocionante. Hoje eu chorei de manhã. Eu falo que eu acho que eu não estava preparado para ouvir tanta coisa maravilhosa assim. Né, e a gente é impossível não acreditar em milagres, né? A gente ouvir essa história como a sua, assim, que nada tinha solução para a medicina e realmente Papai do Céu abençoou você aí com essa gestação que graças a Deus foi até o final. E o Zion, é Zion, né? Zion, Zion Zion. tá aí com muita saúde aí, graças a Deus. Ele tem 5 meses, né, que você falou? Ele vai fazer 5 meses essa semana e a gente tem muito desafio. Eu tive 44 horas de trabalho de parto. Então, o médico falou que teria uma indução, provavelmente, porque minha gravidez já era considerada de risco, apesar de ter sido uma gravidez tranquila. E aí, com 37 semanas, eu entrei na pré-eclâmpsia. Muita dor de cabeça, fui no médico, já estava com tudo pronto. Eu sabia que ele ia vir na semana 37, eu falava que ele ia nascer com 37. E aí, quando eu fui ao médico, ele falou: Ó, tá na hora, já vai pro hospital. Se eu trouxe as malas, eu falei: Não, mas já tá tudo pronto. Então, viemos em casa, buscamos tudo. Então, foram 44 horas de trabalho de parto, 6 métodos diferentes de indução. Então, assim, foi uma luta realmente para essa criança vir. E quando eu cheguei em casa, depois de 44 horas de trabalho de parto, não tinha ninguém para ajudar, né? Era eu, meu marido, e ele ficou uns dias comigo, depois teve que trabalhar. E foi muito difícil. Só que eu fiz enxoval, então Lu Muniz Personal Shopper, eu não faço mais esse trabalho, mas por 5 anos eu fiz enxoval de bebê aqui nos Estados Unidos para as mamães que estão aí no Brasil. Então, assim, eu trabalhei muito com mães, não te conheci nesse período, conheci depois. E aí, quando eu estava me preparando para minha gestação, apareceu um vídeo seu para mim, eu não lembro se alguém mandou, um direct, o que que foi. E aí eu comecei a acompanhar e eu gostei muito. E como a gente era pais de primeira viagem, apesar de eu ter tido algumas gestações, né, que não foram para frente, a gente sempre pesquisou muita coisa. E aí eu falei para meu marido: Nossa, eu tô seguindo um pediatra do Brasil muito bom, tô gostando muito, ele tem um curso bacana, o que que você acha? Ele pode comprar. A gente precisa agora de informação, porque na internet tem muita informação, só que é tudo muito solto, então você perde muito tempo, cada pessoa fala uma coisa, e quando você tem alguém te orientando que tem um raciocínio, que tem um segmento, eu acho que fica mais fácil pra gente. E aí a gente comprou o seu curso, eu comprei um outro curso também para massagens, né? Com uma outra finalidade para o Cocopum e tal.
E eu gostei muito de tudo isso. E assim, como eu não tinha rede de apoio, eu falei, eu vou me pegar isso aqui como meu apoio. Então foi o seu curso, o curso do Dr. Eduardo, Ai, e a gente começou, é, Dr. José Eduardo, eu tenho o curso dele Bata, também. ele é ótimo, né? Isso. Então, vocês dois foram a minha rede de apoio, né? Só que eu achei que fosse uma coisa assim, só para o Zion, e acabou que ficou muito do emocional, porque depois que eu cheguei em casa, todas aquelas horas de trabalho de parto, não ter ninguém aqui, era muito difícil. E aí, com 15 dias, o Zion começou a ter um monte de coisa, ele começou a ter os pipoquinhos na carinha, começou a ter o refluxo, e aí foi quando eu já fui para minha primeira mentoria, já com 15 dias. Eu comecei a fazer o curso antes, na gestação, eu tinha tirado meu último mês para poder ficar em casa estudando, só que aí ele veio antes. Então eu assisti muitas aulas sua antes, mas depois que ele nasceu aí tudo ficou mais difícil, porque criança recém-nascida, você né, detonada de um parto tão difícil. E aí eu falei, eu preciso ir para a mentoria. E aí eu fui para a mentoria, conversei com a Rayane, assim, eu já vendi muito curso online também, e eu falo que você é a vitrine, né? Por trás tem toda uma galera te ajudando. E as meninas são maravilhosas. A Rayane me abraçou de uma forma, eu fui para tirar uma dúvida pro Zion, né? Só que chegou aí, eu senti assim, amada, senti acolhida. A gente fica até emocionada de falar, porque na hora que você está passando por tudo aquilo, você ter alguém que te dá um carinho, que fala, vai dar certo, vem aqui. Isso mexe com a gente, né? Então, eu tive muito mais do que o apoio para os pipocos do Zaya, para o refluxo dele. E aí eu vim para a primeira live, para a mentoria, né? Que você chama de mentoria, eu chamo de uma consulta, porque para mim é como uma consulta. E apesar de ter outras mães ali, você fica esperando a sua vez, quando você consegue estar ao vivo, você vai aprendendo. Então, assim, cada live que eu entro, eu ponho o fone de ouvido e estou fazendo uma coisa, fazendo outra, a dúvida delas é coisas que eu tô vivendo. Então, igual na live da semana passada, você estava falando de introdução alimentar. Daqui um mês eu começo a introdução alimentar. Então, eu já fui anotando tudo que a mãe tinha de dúvida, que você foi esclarecendo, e eu já vou usar para o próximo mês que eu usar e eu entro na introdução alimentar. Então, assim, eu fui despreparada e você começa a fazer 1000 perguntas pra gente. A gente não espera isso, porque eu achei que fosse uma coisa superficial, que você ia, né? É mais uma aqui que vai chegar, que tá com uma dúvida, e fosse uma coisa bem objetiva. Mas não, eu até fiquei surpresa. Eu falei pro meu marido, eu falei, nossa, esse curso valeu cada centavo que a gente pagou, porque a gente tem um pediatra brasileiro, porque assim, eu tô aqui no país de primeiro mundo, eles têm tecnologia maravilhosa. Mas eu acho que falta essa parte clínica, essa parte de contato diário, de saber o que está acontecendo. E apesar da pediatra do Zion ser muito boa, aqui, se você. Ao contrário do Brasil, né? Eu vejo que as mães. Hoje está mudando isso, mas muitas mães vão no pediatra querendo tudo pronto. Aqui não, aqui você tem que ir com o dever de casa todinho e chegar lá você orientar o médico. Mas o que você acha disso? E se eu fizer assim? Mas eu não quero isso. Então a gente faz esse dever de casa. E aí, quando eu fui para sua consulta, que era a live, né, que eu chamo de consulta, e eu joguei um problema para você, você me fez 1000 perguntas. E aí eu falei, nossa, ele realmente está interessado em saber qual que é o problema do Zay, o que que ele tem. E aí, com aquele monte de pergunta que você fez, eu já me preparei para as próximas. Então, hoje, quando eu vou para a mentoria, eu já vou assim, o que que ele vai me perguntar na hora que eu falar isso para ele, esse problema? Então, eu já procuro descrever tudo ali para você, ou no formulário, ou presencialmente. E aí, na semana passada, eu achei que eu tava bombando, porque o Zion já tá, né, conseguindo fazer a rotina noturna, tá dormindo direto. Eu ainda não consegui finalizar o módulo de sono, mas o que eu fiz já me ajudou muito, então ele já tá dormindo praticamente, ele vai dormir 8 da noite e acorda 7 da manhã, 6h40. E aí eu achei que eu tava bombando com isso. Só que aí na consulta da semana passada, que eu fui ver sobre a eczema dele, a gente aproveitou e falou do sono. E aí você falou pra mim, ó, você pode incluir mais uma soneca, porque ele tá fazendo 3. Então você pode incluir mais uma. Na hora que você falou, eu falei, impossível, não tem como. E aí o que que eu fiz? Eu segui. Eu fui pro quarto, fechei, apaguei tudo, coloquei ele, e eu vi que dava para incluir mais uma soneca. Eu achava que não dava. Mas quando você falou, e você falou da janela de sono de 2 horas, eu calculei na minha rotina, que eu anoto tudo, e eu falei, ó, dá para incluir aqui mais uma soneca. E ele tá fazendo essa mais uma soneca, que é o que a gente estava precisando, assim, do ajuste. Ontem à tarde, eu e meu esposo conseguimos deitar pela primeira vez, desde que ele nasceu à tarde, descansar um pouquinho.
porque ele estava fazendo essa quarta soneca que eu achava que era impossível, e aí com as dicas que você deu foi possível. Então, assim, as coisas estão melhorando muito pra gente agora. Eu sei que vem a nova fase, o salto, que tem gente que fala que é salto que não é, e tem os perrengues, mas assim, de forma geral, eu vejo que com esses ajustes, né, que a gente faz, que a gente aprende, que a gente conversa com você, dá certo. Ó, fantástico. Eu falo, inclusive hoje o nosso bate-papo estava marcado para 10 horas, né, ou 10 e meia, e acabou, chegou meio-dia, eu não tinha, porque as conversas com as mães hoje está tão agradável que não tem como eu combinei 20 minutos com cada um, mas cada informação que eu estou assim, ficando encantado de ouvir as coisas que eu ouvi, né, hoje, estou ouvindo de você também. A gente, né, igual eu faço as mentorias, eu nunca imaginei que pudesse ter tanta repercussão assim em relação ao igual você falou, que eu considero uma consulta, né? Mas principalmente para quem mora fora do país, que não tem, né? Pelo menos eu vejo as mamães que tem mamãe nos Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, vários lugares do mundo, falam que os médicos, por melhor que eles sejam, igual você falou, em termos de tecnologia, quando precisa de uma emergência, são ótimos. Agora, para a orientação do dia a dia, para tirar dúvidas, Não não falha. tem isso, né? No Brasil também, às vezes não, mas assim, tem alguns lugares que sim, às vezes até posto de saúde, tem uns locais que são, o pediatra é muito atencioso, mas falta isso. E eu vejo que a dificuldade maior de quem está fora é isso, né? E essa insegurança, né? Não tem a rede de apoio, às vezes não tem quem contar, alguns não sabem nem falar bem a língua ali do local, e aí ficam mais inseguros ainda, né? Se o neném passar mal e tal. E eu vejo que, né, isso que você falou, essa possibilidade de, durante as mentorias, né, que eu chamo de mentoria, você chama de consulta, e a gente poder esclarecer e levar a leveza e tranquilidade. E eu falo, eu tenho hora para começar a mentoria, a live, o encontro ao vivo, mas eu não tenho hora para acabar, porque depende do tanto de perguntas, né? E eu sempre, igual você falou assim, eu faço um monte de perguntas, depende da pergunta, né? Às vezes a mãe fala assim, meu neném tá acordando 3 vezes à noite. Eu falo, olha, qual a idade do seu bebê? Primeira coisa, né? Dependendo da idade, tá normal, né? Eu preciso saber, não, tá dentro do esperado, a idade e tal. Eu preciso saber, ele acorda chorando, durante o dia como é que é só, né? Porque às vezes a mãe vem com problema, o problema é a noite. Às vezes a noite é a consequência do dia, então eu preciso saber como é que tá o dia, a hora que acorda, a hora que dorme, Sim. que leite que tá mamando, se tá, né? Então aí eu vou com outros detalhes para poder ajudar realmente naquilo. Não adianta simplesmente, tá acordando à noite. Deve ser associação, deve ficar falando coisas vagas, igual você falou. Isso não ajuda, isso acaba confundindo mais ainda a mãe, Não, né? e quando eu saí da live, o que eu falei pro meu esposo, eu falei, ó, ele já falou qual que pode ser o problema, então pode ser a questão do leite, então é para eu cortar 3 semanas o leite. Ele já me passou as fórmulas, caso eu troque, né? Sair da Enfamil, quais as fórmulas que eu preciso tomar com o Zay a partir daí. Então, assim, e ainda depois de tudo isso que você me orientou na live, eu resolvi tudo, a Daiane ainda me manda mensagem falando, Lu, a sua pergunta foi respondida em tal minuto. Eu falei, nossa, gente, mas isso tá demais, né? Porque assim, vocês estão entregando muito mais do que a gente esperava, porque aí eu ainda ter lá a minutagem que eu posso entrar e ver minha resposta, ver tudo direitinho. E então, assim, aí eu tava até falando com a minha amiga da Califórnia, eu falei, Cris, você precisa ver. Eu ainda hoje fui surpreendida, depois da consulta eu falei com ela, fui surpreendida com um minuto lá para eu poder assistir a minha resposta se eu não estivesse na live. Ela, meu Deus, eu preciso comprar esse curso, porque realmente é muito bom. Eu falei, é muito bom, funciona. E aí a Daiane ainda me ligou, Lu, você tá com alguma dúvida? Você manda foto da barriguinha do Zion e você quer marcar uma consulta com o doutor Fabiano essa semana? Eu falei, ó, Daiane, eu nem vou marcar porque ele já me passou tudo que eu tenho que fazer. Então eu vou fazer o dever de casa e depois, se eu precisar, eu marco com você para poder ir lá e conversar com ele de novo. Que Então, assim, muito, muito satisfeita com o atendimento de vocês, é maravilhoso. bacana. Uma coisa que eu ia te perguntar, mas você já falou, né? Quando você entrou, você falou que entrou gestante, né? E você acha que fez diferença assim para você ter essas informações antes? Né, não dá para, porque normalmente eu pergunto para a mamãe o antes e depois, né? Antes de entrar e depois, minha vida estava assim, agora tá assim. Mas você não teve o antes e depois porque você já entrou gestante e tudo, né? Mas assim, você talvez por vivenciar e ver amigas suas, né, às vezes vivenciando alguma insegurança, você consegue fazer um paralelo assim, sem a nossa equipe que você chamou de rede de apoio, né? Que eu falo isso, é rede de apoio mesmo, né? Você chamou e eu chamo também, é uma rede de apoio online.
E a entrega realmente, eu falo com as meninas do suporte, a gente tem que superar positivamente, né? A gente promete X e a gente tem que entregar 3 vezes X, porque é até difícil descrever na hora de eu fazer uma oferta do produto, descrever tudo que tem, porque é tanta coisa que se a mãe souber de tudo que tem, ela até confunde a cabeça dela, né? Então a gente fala, é um curso que você tem acesso por 2 anos e ainda as mentorias quinzenais, né? Mas tem muito mais coisas do que isso, que se for ficar falando, vai ficando, e as mães vão se surpreendendo com as outras coisas que tem, né? Igual a gente fala assim, 7 dias SOS, quando a mãe precisar, solicita. Mas a gente dá muito mais que 7 dias. Mas 7 dias depois a mãe manda uma pergunta lá. Ó, Titi Fabiano, que eu tô passando aperto com o meu neném. Eu falo, mas ó, com as meninas, põe mais 7 dias, põe mais 3 dias, põe mais 10 dias. Quando precisa, a gente quer ajudar. A gente não quer que a pessoa fique com angústia, com dificuldade, sem ser ajudada, né? Mas se fica falando isso na hora da oferta, fica parecendo até promessa enganosa de tanta coisa que tem, né? Então, vou te falar duas coisas. Primeiro sobre o fazer antes o curso, né, no período da gestação, e depois sobre a entrega. Com relação à entrega, eu já vendi muito curso online e já comprei muito curso online, muito. Eu sou adepta do curso online. Então, assim, a gente sabe que faz parte do processo essa entrega. Quanto mais você entrega, é a regrinha lá, mais você vai conseguir vender o seu curso. Só que, assim, vocês superam por quê? E aqui sem rasgação de seda, sem querer ser redundante. Primeiro, porque quando eu entrei, o Zaya nasceu de 37,5 semanas. A Daiane pegou e falou para mim: olha, eu vou fazer o seguinte, você já começa a mentoria, só que você só vai contar os 6 meses a partir de quando o Zaya nascer, da data oficial do nascimento dele. Eu já não esperava isso, porque não, né, eu comecei agora, deveria contar agora. Então, assim, eu já fiquei surpresa com isso. E aí depois você vai se superando, porque cada vez que você entra, tem mais alguma coisa. Aí eu tô com vocês já tem 5 meses. Aí semana passada a Daiane me mandou mensagem querendo saber se estava tudo bem, se foi respondida as perguntas, se eu tinha alguma dúvida, já querendo marcar uma consulta com você de novo. Então, assim, sempre tá entregando mais. E aí vocês, eu acho assim, tenta. E aí, falando um pouquinho da questão da gestação que você perguntou. Como eu te falei, eu fiz enxoval 5 anos mandando aí para o Brasil. E eu sei das expectativas da mãe, a ansiedade, os hormônios aflorados. Eu trabalhei com isso e eu vivi isso na minha maternidade. E aí, assim, eu comprei um berço caríssimo para o Zion. E ele nunca dormiu nesse berço. Ele está dormindo no Moisés até hoje aqui com a gente. Então, eu investi nesse berço e eu penso assim, eu poderia ter investido num curso. Então, às vezes a mãe deixa de investir numa coisa. Eu falo que você tem que, hoje, como mãe, depois que eu passei pelos 9 meses, você tem que se preparar com seu enxoval emocional também. Porque a gente se preocupa muito com o enxoval, berço, cadeirinha, eu quero comprar a melhor roupa, a roupinha da Carter's, quero comprar importado. Isso é muito legal se você pode fazer. Mas assim, eu abriria a mão hoje, mãe do Zion, 5 meses, com a mentalidade que eu tenho hoje, de comprar um berço mais caro, de comprar muito mais roupinha, eu compraria menos roupinha para ter esse investimento, porque é um enxoval emocional. E a gente passa por tanta coisa, com rede de apoio, sem rede de apoio, como a vovó falou aí antes, né? As palpiteiras. Tem as palpiteiras, tem aquele povo que vem e fica falando coisa pra você que você não quer ouvir. Aí tem o que fala que você tá gordo, que fala que você tá magro, que fala que você tá feio, que fala que você tá bonita. Isso tudo mexe com a mãe. Então, assim, eu acho que você fazer o curso antes, estando grávida, você tá preparando o seu enxoval emocional. Você ouve as coisas, você vai filtrando, você vê outras mães participando, você vê o que elas estão vivendo. Porque uma coisa é a pessoa fala, né? Você não vai dormir quando você tiver seu bebê nos primeiros meses. E realmente você não dorme, é difícil. Por mais que você faça o ajuste, né? Demora um pouco. Anteontem eu fui na manicure e eu falei, ela tem os bebês já com 5, 6 anos, eu falei pra ela, aqui, você já tá dormindo? Ela começou a rir, ela falou, você vai dormir, porque por mais que eu tenha falado aqui que o Zion tem dormido a noite toda, você tem que acordar de noite, na madrugada, você tem que extrair o leite. Então tem todo um processo. A mãe não consegue aquele sono, né, da beleza profunda a noite toda. Então, assim, eu acho que você fazer antes, como gestante, porque depois que nasce seu tempo é muito reduzido, você também vai se preparar. Então, eu me preparei para muita coisa antes, mas se eu tivesse começado o curso um pouco antes, ou se o Zion tivesse nascido na data certa, eu teria avançado mais, e aí eu acho que eu teria evitado alguns erros que eu fiz
que hoje, assistindo os módulos, eu falo, poxa, eu podia ter assistido esse módulo antes, eu teria tido proveito. Então, eu acho que é muito válido, sim, a grávida já pensar nesse enxoval emocional e já ir se preparando intelectualmente também, né? Porque quem tem informação sofre menos. Então, quanto mais informação você busca, mais fácil fica. Porque os palpiteiros sempre vão existir, né? A insegurança sempre vai existir. Mas a insegurança ela pode se tornar um problema se você não sabe como agir, né? Igual a tia Anne hoje falou que quando a filha dela engasgou, ela sabia como desengasgar, né? Se ela não soubesse, né? Então ter a informação pode salvar uma vida. Ter a informação pode salvar a mãe de uma depressão também, né? Porque Sim. ele está fraco. Esse menino está ficando mal acostumado no colo. E eu ouvi isso, apesar de ser pediatra, minha esposa ginecologista, pessoas da minha família, minha mãe, minha sogra, falando, né, esse menino está ficando pode mais, vocês vão sofrer depois. Mesmo eu sabendo que aquilo ali era ótimo para ele, tinha hora que eu ficava abalado. Eu falava assim, gente, as pessoas falam como se eu estivesse querendo prejudicar o meu filho, né? Então, assim, os palpites, eles podem abalar a pessoa, mas eles vão abalar muito e às vezes jogar a mãe numa depressão se ela não soubesse. Ela fica assim, realmente, o colo tá deixando mal acostumado. Ela começa a pôr no berço e deixa chorar. Aí deixa chorar, aquilo faz mal para a mãe, aí faz mal para o neném, aí vira aquela bola de neve de problema. Então, assim, eu estou citando exemplo, mas isso em vários setores da maternidade acontece isso, né? Mas é muito legal ouvir de você isso, não? É uma pessoa que já ajudou muitas mães, né, a montar enxovais e tal. E realmente essa preocupação existe, né? De tanta coisa que a mãe compra sem que não vai usar depois. Ou às vezes algumas até colocando o bebê em risco, alguns tipos de protetor de berço é perigoso. Saída de maternidade. É cadeirinha de não sei o que. Você não E às usa vezes nada. não usa nada. Saída de maternidade você usa uma vez só para tirar uma fotinha. Comprei umas 10, só coloquei para tirar foto e nem deu para usar. E assim, o que eu acho é que quando você tem o conhecimento, você, igual você falou, né? Às vezes os palpiteiros vêm e falam as coisas e você acaba virando vítima. Quando você tem esse conhecimento, a informação, você vira protagonista da sua história. Então, assim, você deixa de ser vítima e passa a falar, não, eu preciso desenvolver meu filho, eu preciso levar minha história para frente com ele. Então não vai ser uma crítica, não vai ser o tô gorda, tô magra, tô feia, tô bonita, seu leite tá fraco, seu leite tá forte, que vai te desencorajar a fazer o que você tem que fazer. Então eu acho que ter essa informação faz toda a diferença. Como diz aqui, é um game change, né? É uma virada no jogo para você realmente seguir adiante. Fantástico, fantástico mesmo. E você pretende ter mais filhos? Vocês já pensaram nisso aí? Ou agora ou tá bom usar? Porque você teve muita dificuldade para conseguir ele, né? Com tudo que você passou aí, você pretende ou não? Você já pensou? Então, eu tinha que ir na consulta toda semana por conta da pressão, no pós-parto, né? E aí, quando eu cheguei lá, a midwife, que é a enfermeira que faz o parto também, que ela me acompanhou ao longo da gravidez, ela falou pra mim: Lu, você não vai ter mais filho, né? Você tá desanimada depois disso, né? Eu falei, como assim, Samantha? Eu já quero saber que dia que eu posso engravidar de novo. Ela, você tá doida? Depois de tudo que você passou, 44 horas. Eu falei, eu nem lembro que eu passei por aquilo, porque depois de 3 abortos, você vê o seu filho nos seus braços e aquela coisa emocionante, maravilhosa, ver, né, o amor de Deus pelas nossas vidas numa maternidade. Então, assim, não existe a possibilidade para mim de não ter, a menos que Deus não queira, né? Então, totalmente aberta à vida e pronto. E ontem eu tava fazendo o milestone dele, anotando as coisas no livro, meu marido vendo as fotos à noite, e a gente falou, né? Nossa, a gente está pronto, muito mais pronto agora, porque passamos por tanta coisa com ele até aqui, que a gente já está preparado para o próximo, né? Os desafios que nós tivemos com ele, com certeza vão vir outros com o outro, mas a gente vai estar muito mais preparado, com certeza. Fantástico. Deus abençoe aí que você Amém. sempre tenha muita saúde e muito amor aí. Parabéns para você. Parabéns pelo aniversário também, pelo que você falou. Foi em março que você falou? Foi em março. Seu Melhor aniversário, né? aniversário da minha vida. Bacana. E te agradeço demais pelas falas suas aqui, né? Foi algo, realmente, muitas coisas que eu nem imaginava aí. E você pode sempre contar comigo, com a minha equipe aí, para quando precisar, não precisa esperar o dia da mentoria. Fala com as mães, não espera o dia da mentoria, apesar de ser de 15 em 15, não espera o dia da mentoria, porque dúvidas aparecem todo dia. E ficar com dúvida faz a mamãe
ficar insegura, ansiosa, isso pode impactar em várias coisas nos cuidados com o bebê, né? Nós estamos aqui para acolher. E as mamães que ouviram essa conversa, que moram fora do Brasil, ou que moram no Brasil, qualquer lugar, e quiserem saber mais, digita eu quero, você vai receber o link para inscrição, e aí você entra lá e vê como é que é, vê valor e tal, e aí você se decide e convida o papai, fala assim, vamos junto, pra, né, não é todo papai que dá o apoio como é que chama mesmo, seu esposo? Rodrigo. O Rodrigo deu, mas igual a tia Rayane falou hoje cedo, o pai dela foi contra, mas depois ele viu que realmente era a melhor coisa, né? E isso é comum, né? O homem, às vezes, enxergar aquele valor que vai ter ali, que é um retorno que não é um retorno em dinheiro, né? É um retorno, uma coisa sem investir num curso que vai te ensinar a ganhar 100 mil reais. Aí você paga Sim. 30 mil feliz, né? Agora, um curso, um projeto que vai te ajudar a ter as informações para você ter uma maternidade mais leve. Que retorno que é esse? Não tem um retorno financeiro. Mas se a pessoa enxergar isso na importância a médio e longo prazo, né? Visto que os estudos mostram que tanto o sono, a alimentação e o desenvolvimento do bebê nesses primeiros 2 anos vão ter impacto por toda a vida, né? E a gente sabe que uma das bases para que isso aconteça é a mãe e o pai estarem bem, em harmonia familiar, né? Sim. Porque gerar aquela exaustão, isso acaba prejudicando a própria vida do casal em si, não é só o neném que está prejudicado, né? É o que Então, meu marido fala, né? Ele fala, nossa, eu vou trabalhar, eu fico tranquilo, porque eu sei que meu filho está sendo bem cuidado, que você está fazendo o seu papel, que você está tendo a informação necessária. Informação é poder, né? Então, o pai poder também saber que a mãe está ali, está em paz, ainda mais sem rede de apoio, que é muito difícil, né? Uma coisa é você ter, igual o final de semana passado, meu irmão veio aqui e pra gente, a gente falou, nossa, que alívio ter uma pessoa para segurar um pouco, para dar um tempo pra gente. Então, assim, principalmente para quem não tem a rede de apoio, ter informação faz muita diferença. Eu falo a rede de apoio presencial, né? Então, assim, pelo menos você tem esse apoio emocional e é o que eu falo aqui, né? Só reforçando. Eu não usei nenhum ainda do individual mesmo com você, porque não precisa, porque na mentoria, pelo menos eu consegui ter esclarecido todas as minhas dúvidas, venho, faço o dever de casa e realmente dá certo, tá funcionando. fantástico. Ó, muito obrigado, Lu. Obrigado mesmo aí por Imagina. mudanças de horário. Ia ser 10, 10 e meia, 11, 11 e meia. Agora foi meio-dia e meio, foi meio-dia e 45. Ó, muito obrigado, tá? Deus Imagina. abençoe você, o Zay, o Rodrigo e todo mundo aí que está ao redor de vocês aí, toda a sua família no Brasil também. E Obrigada. conta comigo aí, tá bom? E as mamães, Obrigada, um abraço. E as mamães aí que estão na dúvida, tira a dúvida, se joga e faz porque vale a pena. aí Beijão. também, tudo de Tchau, tchau. bom.